mais uma vez a minha vida em tuas mãos. Senhor, não que ela não esteja, mas é só para reforçar o que já é um fato, de que o Senhor tem cuidado de mim. Senhor, de igual modo, eu também entrego a vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor, também nas tuas mãos, e te peço, cuida de cada um deles. Assim como o Senhor tem cuidado de mim, da minha esposa, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, Senhor, cuida também da vida do meu irmão, da minha irmã, cuida dos filhos, das filhas, cuida do pai, da mãe, cuida, Senhor, desta casa, em nome de Jesus. Senhor, porque nós cremos num Deus que tem, ó Deus, os seus olhos voltados para a família, para o lar, para o homem, para a mulher, Deus com um propósito único de guardar, de proteger, Senhor, e de fazê-los prosperar, Senhor, e de fazê-los avançar, conquistar, Senhor, se renovarem em Ti. Deus, nesta noite, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, eu me coloco à Sua disposição, Senhor, à Sua dispensação e digo, usa-me, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Senhor, que o Espírito Santo, o Teu Espírito que habita em mim, Senhor, venha falar através de mim aquilo que o Senhor tem para ministrar à sua igreja. Senhor, toma o primeiro lugar. Eu faço para Ti agora, Senhor, um trono, Senhor, de adoração, e te peço, assenta-te nele, Deus, e seja reverenciado por nós, adorado por nós, Senhor, em todo o tempo. Pai, toma nesta noite a direção desta ministração, e que tudo o que for dito, o Seu Espírito venha confirmar no nosso espírito, para o nosso fortalecimento na Tua presença. Assim eu oro, crendo que assim será feito, em nome de Jesus. E aquele que crê diz, amém. Amém? Glória a Deus. Prometo não demorar, porque a palavra é simples, curta e objetiva. A palavra que nós iremos ministrar, ela tem por título Princípios que nos definem. O que são princípios, pastor? Princípios é uma norma, uma regra, posso dizer assim, uma lei, né, a ser obedecida por mim, por você, por cada um de nós. E eu quero que você entenda bem essa palavra, princípios que nos definem. Por quê? Porque às vezes nós fazemos algo achando que estamos agradando a Deus, achamos que estamos fazendo o melhor de Deus, achamos que estamos no melhor de Deus, e nem sempre estamos. Essa é a grande verdade. Então nessa noite eu quero, como um dos pastores da igreja, como pastor de vocês também, assim, começar a ministrar para você uma palavra de direcionamento para esse ano. Primeiro culto, primeira quarta-feira da fé, e a palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então que você entenda essa palavra de direcionamento de Deus para a sua vida nessa noite, porque será sob o cuidado dessa palavra que eu, pastor Célio, vou caminhar e eu vou conquistar o que o Senhor tem preparado para mim esse ano. Eu sei que o diabo vai tentar, ele vai tentar, só que infelizmente ele vai se frustrar. Por quê? Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Jesus já está à frente de todas as minhas decisões, e eu só vou fazer aquilo que Ele me permitir. Essa tem sido a minha oração. Senhor, eu só vou fazer aquilo que o Senhor me autorizar a fazer. Se o Senhor não me autorizar, eu não faço. E eu tenho certeza, querido, 2018 eu vou dar muito testemunho para a glória de Deus aqui nesse lugar. Eu também quero que você dê, em nome de Jesus. Amém? Então a palavra é princípios que nos definem. Eu quero estar lendo com a igreja Mateus capítulo 22, do versículo 20 ao 21. Diz assim, queridos, a palavra de Deus: e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César.
Responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É interessante que algumas pessoas, não vou dizer antigos, mas que já viveram bastante, conhece bem um jargão que tem mais ou menos esse palavreado. Quando se trata de dar a alguém aquilo que é de direito, ou seja, dar a César o que é de César. Só que ninguém fala de dar o que é de Deus. É certo, aqui existe um contexto muito político, muito religioso nessa palavra que Jesus assim nos apresenta. Por quê? Porque uns camaradas, compatriotas ou companheiros, os tais de herodianos, junto com alguns fariseus, se apresentam para Jesus, tentando pegar Jesus em mais alguma pegadinha que eles tinham para Jesus. Ou seja, dependendo do que ele disser, a gente vai ter algo contra ele. Jesus, malandramente, sabe, pede para ver qual era a imagem e a inscrição que tinha naquela moeda. E Jesus fala assim: poxa, por que vocês não dão para o dono do dinheiro aquilo que é dele próprio? Mas e agora? O que é de Deus? Vocês têm dado? Eles ficaram meio que sem saída. Então, baseado nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias, eu fiquei pensando: dai a César o que é de César. Deixa eu dizer aqui para vocês algumas coisas que é de César, que a gente dá e tem que dar. César, na grande verdade, representa uma ordem. César representa o governo, representa um sistema. Por exemplo, quem tem veículo, carro, moto, quem tem? Você tem que pagar o IPVA. Não tem que pagar o IPVA? Isso aí você está fazendo o quê? Dando a César. Você paga o seu aluguel. Quem paga aluguel aqui? Amém? Todo mês você vai lá e dá o de César. Você paga a luz, você todo mês você dá o de César. Então, de alguma forma, nós somos fiéis ao César. Amém, igreja? Amém? Você compra no cartão de crédito, chega no dia do vencimento da fatura, o que você faz? Dá o de César. E César fica feliz com isso. Está entendendo? Isso é um princípio que nos rege. É ou não é? Comprou, paga. Está devendo, paga. É lei. É regra. Precisamos ser corretos com isso. Só que quando Jesus ele fala: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, era porque de fato o que era de Deus eles estavam negligenciando. Aí é que vem a grande questão que nós, como igreja do Senhor, iremos aprender nesse ano de 2018 e vamos absorver bem essa palavra e vamos caminhar sobre ela, não só sobre essa palavra, mas sobre toda a palavra que tiver essa tônica de compromisso com Deus durante todo esse ano. Sabe por quê? A oração que nós iremos realizar aqui no dia 14 nada mais é do que uma chamada de Deus para nós em responsabilidade e compromisso com Ele. Amém? Quem é que é cobrado sobre isso? O pastor. E se ele negligenciar isso, os ombros dele que pesam. Então, o que iremos fazer? Damos o de César. E o de Deus, como fica? Quer ver uma outra coisa que me chama a atenção? São os Césares que nós mesmos criamos. Quais são os Césares que criamos? Um alerta. Trabalhar é errado?
Trabalhar é errado? Fala pro irmão, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Mas aí é que está a grande questão. A pessoa, ela se descontrola de uma tal maneira na sua vida financeira, que aí depois, para suprir, o que ela faz? Faz hora extra, dobra, trabalha domingo, trabalha até tarde, sem necessidade, e no final das contas, o que ela acaba fazendo? Negligenciando o que é de Deus. Mas ela dá para César o tudo, mas para Deus não sobra nada. Aonde está o erro nisso tudo? Não é o trabalhar, é claro. Senão depois você vai falar assim, o pastor falou que trabalhar é errado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o se perder no seu tempo, na administração da sua própria vida, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E a parte em que o homem e a mulher mais se perde, querendo ou não, é no tempo e na finança. E no final disso tudo, o de César sai perfeitinho, mas o de Deus sempre vem com defeito. Então Deus está fazendo assim, ei, povo, para, pensa. A pergunta clássica é: está tendo alegria? Está tendo contentamento? Está tendo felicidade? O casamento está bem? O relacionamento com os filhos está bem? Relacionamento com Deus está bem? Relacionamento com a igreja está bem? Se estiver com algum problema, é um sinal amarelo, que é alerta. Ou seja, melhora-se o relacionamento com Deus e diga: Senhor, administra a minha vida, porque eu estou perdido. Às vezes, nós nos perdemos e nem percebemos. Então, um princípio que às vezes acontece e a gente não percebe é o primeiro princípio. O princípio de César. Pastor, o que é o princípio de César? São alguns desses aqui que eu acabei de falar. Pastor, mas e o que a Bíblia fala a respeito disso? O que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Sabe por quê? Você não vai ver hoje eu muito animado. Hoje eu estou instrutivo. Hoje eu não estou muito pentecostal não. Estou meio tradicional hoje. Mas eu sou crente. Ageu, capítulo 1. Olha, é tão interessante. Se você ainda não leu o livro de Ageu, leia. Leia, você vai entender. Às vezes o texto de Ageu que a gente mais gosta é que Deus é o dono do ouro e da prata, e a glória da última casa será maior que a da primeira. Só isso. Nossa, isso é muito falado. Mas existem algumas realidades no livro de Ageu que mexem comigo. Mexe comigo como povo de Deus, como homem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, quando ele tira o povo dele do cativeiro e traz de volta para o melhor lugar, Deus tinha uma intenção. Qual era a intenção? Era que após sair do cativeiro, o povo se voltasse para Deus com uma força, com uma vontade, sabe, com um fervor tão grande, que Deus fosse celebrado pelo povo 24 horas. Eu creio que essa era a intenção de Deus. Olha, eu vou tirar vocês do cativeiro, vou trazer vocês de novo para dentro da nação de vocês, mas
entenda, eu estou tirando, eu sou Deus, eu estou fazendo isso. Existe um retorno da parte de vocês. Só que não houve retorno da parte do povo de Deus. Não houve retorno de imediato do povo. Às vezes nós somos assim. Eu digo porque, olha, eu estava pensando hoje à tarde. Passamos o dia todo sem luz hoje, porque faltou ontem, só agora quando eu cheguei, quase 6 horas, que os caras estavam lá mexendo, enfim. Quando eu era mais jovem, mais menino, que eu ainda sou menino, o meu maior prazer, tudo que eu gostava de fazer era jogar futebol. E qual era o único dia que eu fazia isso? Domingo. Aí eu aceitei a Jesus. O que eu fiz? Abandonei tudo. Pastor, mas como assim? Cara, porque foi tudo muito rápido. Quando eu tive o encontro com Jesus, a transformação daquilo que era prazer para mim foi transformado pelo prazer de estar na casa de Deus. Por quê? Eu trabalhava domingo à noite, só tinha o domingo de manhã. Foi quase 1 ano só indo à escola dominical. Quase 1 ano só indo à escola dominical. Não faltava uma escola dominical. Tinha um porém, tinha que pegar 2 condições. Sair de Santa Cruz para Campo Grande. Pegava 2 condições. Com 2 crianças pequenas, mas era o meu prazer. Sabe por quê? Porque quando eu jogava futebol, eu saía de Santa Cruz para ir para Japeri e não achava cansativo. Aí foi onde que eu fui conhecendo Jesus, fui aprendendo a palavra de Jesus, fui tendo alguns encontros com Deus, fui tendo algumas intimidades com Deus, algumas experiências com Deus, e eu fui vendo que mais prazeroso do que viver a minha própria vida era viver a minha vida com Deus. Na casa de Deus, na presença de Deus, dando o que era de Deus. Por quê? O de César já tinha dado. Agora era o de Deus. O tempo de César já tinha passado na minha vida, agora era o tempo de Deus. Pastor, quanto tempo você fez isso? Desde quando eu aceitei a Jesus, o meu domingo passou a ser de Deus. O meu domingo passou a ser de Deus. Mas pastor, como assim, gente? É assim, é fato. Porque se eu fazia o meu lazer com prazer no domingo, então o domingo agora que eu sei que tem um evento de manhã que é de Deus, um evento à noite que é de Deus, o meu prazer tem que ser esse. O meu prazer tem que ser esse. Sabe por quê? Porque Deus olhou para mim lá no mundo, falou assim, eu vou tirar ele de lá e vou ver qual vai ser o retorno que ele vai me dar. Então eu estou dizendo para vocês que o retorno que eu dou para Deus é o prazer que eu tenho de estar na casa dele, domingo de manhã, domingo de noite. Agora eu estou livre para estar aqui às quarta-feiras também. Agora eu estou livre para ir às células. Agora é tudo muito fácil. Por quê? Enquanto eu estava comprometido com a faculdade, que era o de César, eu estava lá. Por que agora eu não posso me comprometer às quarta-feiras para estar aqui na casa do Senhor? E quando eu não tinha aula, eu também vinha para o culto. Porque o de César quando tinha aula, o de Deus era quando não tinha. Ou seja, tudo tem um equilíbrio. Tudo tem um equilíbrio. Eu não posso dar de mais para um e de menos para o outro. Ou seja, eu não posso só olhar para César e esquecer de Deus, porque o de César também é certo. Mas o mais importante é quando eu dou de Deus e que Deus me direciona a fazer o de César. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem tudo na medida exata. Nem mais, nem menos. Então vamos aqui. Ageu, capítulo 1, versículo de número 9. Olha só o que o profeta fala para o povo.
Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo e o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Presta só atenção no seguinte: alguns versículos mais anteriores, Deus ele chama a atenção do povo o seguinte: olha, não é tempo de vocês reconstruírem um templo. Vocês estão preocupados com a casa de vocês. A casa de vocês está bem adornada, está bem preparada, tem tudo dentro. A casa de vocês está um palacete, mas a minha casa ainda está em ruína. Deus fala isso para o povo. Só que o povo não estava dando muita atenção para Deus. Sabe como é que é? Aí Deus faz o seguinte: aperta o cerco. Não chove. Se não chove, não produz nada. Se não produz nada, não tem alimento. Se não tem alimento, o gado não come. Se o gado não comer, não tem leite. Gente, olha só, a desgraça total. Por quê? Deus falou para eles assim, ó: vocês estão preocupados com a casa de vocês e estão se esquecendo do meu templo. Você sabia que Deus cobra quando a gente negligencia a obra dele? Pergunta aí para o seu irmão: você sabia que Deus te cobra quando você negligencia a obra dele? Gente. Eu não tenho nada contra, para ser claro, eu não tenho nada contra quem viaja, quem passeia, quem faz turismo, sei lá mais o que. Mas quem negligencia a obra do Senhor, Ele cobra. Ele cobra. Eu puxo essa questão do templo que Ageu trata com o povo em duas vertentes. Qual? A do templo construído e a do templo espiritual. O povo não se preocupava com a construção do templo. Isso era porque o templo espiritual já estava vazio. Se eu não me preocupo com a igreja, é porque eu já estou vazio. Se eu não me preocupo com a obra de Deus, é porque eu já estou vazio. E quando eu vou me preocupar com a obra de Deus, se eu não buscar a presença de Deus, se eu não buscar a face de Deus, se eu não buscar um relacionamento com Deus, eu não vou conseguir me preocupar com as coisas de Deus. Ou seja, eu vou sempre ter na mão aquilo que é de César, mas nunca vou ter no meu espírito aquilo que é de Deus. Ou seja, eu começo a ferir o princípio de Deus. Por quê? Porque eu criei alguns Césares para a minha vida, que roubam o tempo de Deus, que rouba a vontade de Deus, que rouba, sabe, a glória, o louvor e a adoração de Deus. Então, precisamos atentar para algumas coisinhas nas nossas vidas. Quem está ganhando? César ou Deus? Eu já decidi. Se Deus não for Deus na minha vida,
Se Deus não me direcionar, eu não ando, eu não faço. Se Deus não disser sim, eu continuo estático. Sabe por quê? Porque depois que eu faço o que eu quero e quebra a cara, eu vou fazer o quê? Fila de oração. Ou então, gabinete. Pastor, me ajuda. Mas nós estamos entrando num tempo onde que a minha responsabilidade é minha responsabilidade. E que a sua responsabilidade é sua responsabilidade. Porque Deus, Ele olha para mim e para você e pergunta: filho, filha, para onde vai? Aí cabe a nós bater um papo com Ele. Veja que o povo em Ageu não estava preocupado com Deus. Mas Deus levantou um profeta. Deus levantou um profeta. Sempre tem que Deus levantar um profeta para poder dar direção ao povo. Bem-aventurada é a igreja que tem um profeta. Bem-aventurado um povo que ouve a voz de um profeta. Não erra o caminho. Não erra o caminho. Então eu coloquei assim no meu esboço: o nosso César, na maioria das vezes, nos leva a ter um posicionamento antagônico à vontade de Deus. E na verdade é. Eu vou fazer porque Deus está me abençoando. Querido, eles estavam construindo casas bonitas, lindas, maravilhosas. Deus estava abençoando? Ou era simplesmente o esforço humano que estava promovendo toda aquela beleza, toda aquela maravilha? A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus abençoa, não tem dores. Quando Deus abençoa, não existe dores. Então vamos lá, o segundo princípio. Princípio de número 2. Repita comigo: o princípio de César rouba o meu melhor de Deus. E rouba mesmo. E rouba mesmo. O princípio de Deus. Eu coloquei 2 versículos que a igreja já conhece de cor e salteado, mas é sempre bom ressaltar, porque Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala assim: olha, e não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós outros. Ou seja, a segurança está em repetir aquilo que nos faz enxergar de melhor forma uma orientação de Deus para o nosso crescimento. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que nós, como igreja, atentemos para a vontade dEle. Eu não sei o que vai acontecer aqui no dia 14, mas já estou prevendo, já estou imaginando. O céu vai descer nesse lugar. Sabe por quê? Nós estaremos executando dos princípios básicos de Deus: orar, buscar a face dele, clamar por ele. Princípios de Deus. Mateus 6,33. A igreja pode ler comigo? Busquem, pois, vamos lá, o ensaio ficou mais ou menos. Agora a gente vai fazer oficial. Vamos lá. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão. Se eu pegar esse texto e levar lá para Ageu, será que o povo não seria mais bem-aventurado? Será que não seria mais bem-aventurado? Se eles primeiro honrassem ao Senhor.
Não, vamos primeiro construir o templo. O nosso Deus nos tirou do cativeiro. O nosso Deus nos livrou da mão do inimigo. Nos livrou da mão do opressor. Nós estávamos numa terra estrangeira e tal. Vamos primeiro construir o templo. E depois ver o que Deus tem para nós. De repente a gente não teria conhecido o profeta Ageu se eles tivessem agido dessa maneira. É igual Jonas. Se Jonas tivesse obedecido à voz de Deus, o capítulo 2 não seria escrito. Você compreende o seguinte, que às vezes na nossa vida existe um capítulo 2, um capítulo 3, às vezes até um capítulo 4 e 5, por quê? Porque em primeira instância a gente não ouviu aquilo que Deus falou para a gente fazer. Olha, não é nada demais, mas é algo imperativo, busquem. Jesus está falando para quem? Para os discípulos dele. Tem discípulo aqui? Olha aí para o seu lado, vê se tem discípulo de Jesus aí. Discípulo de Jesus que automaticamente é a igreja do Senhor. Ele diz uma única coisa no imperativo: busquem. Ou seja, não é para vocês, olha, se der, vocês busquem. Não, ele está dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que o reino de Deus, ele governa todos os outros reinos, todas as outras atmosferas, todos os outros níveis. Ou seja, eu busco o reino de Deus, me insiro nele, e todas as outras coisas o Senhor vai me dar direção para fazer, uma a uma. Sabe como é que isso funciona? É nisso. É mais ou menos assim, eu busco o reino de Deus e Deus vai começando a me mostrar o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está acima de todos os outros reinos. Romanos 13 fala o quê? Que toda autoridade foi constituída por Deus. Até mesmo para você fazer uma compra, quando você busca o reino de Deus, o Espírito Santo fala assim, ó, não compra. Quantos já tiveram essa experiência? Eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu acho que eu falei para o Lucas. Eu tive uma experiência muito desagradável com isso. Muito desagradável. Peguei um carro do amigo emprestado, peguei a chave do carro, estava assim, ó, eu e o carro aqui. O Espírito Santo falou para mim assim, ó, não pega. Gente, mas foi nítido. Não foi aquela sensação, não. Foi uma voz que falou no meu espírito. Não pega. O que aconteceu? Peguei. O que aconteceu? No portão vermelho o carro ferveu. Um fumaceiro danado. Deu ruim. Não fiz nada que eu queria fazer. Ainda bem que o cunhado do rapaz era mecânico. A gente resolveu só no outro dia o problema. Mas um transtorno foi tão grande, que eu tinha pego o carro, ou seja, eu ia com o carro para o aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Quem rir depois eu vou cobrar. Sabe o que aconteceu? Perdi tanto tempo com o carro, que para chegar no aniversário cedo, eu paguei R$260 de táxi. Que eu saí de casa, já era quase 8 horas, daqui para Bangu, logo ali, né? Você entende? Eu já era crente. Só para ir. Mas o Espírito falou comigo, não pega. Eu peguei. Poderia ter gastado mais R$3 de moto, voltado para casa, não pegar o carro, tranquilo. Ficava de boa. Por que eu estou enfatizando isso, gente? Porque nós chegamos a um tempo, esse tempo é hoje, 2018, que nós precisamos entender, discernir e viver a vontade do Espírito Santo para nós.
como igreja do Senhor, nós precisamos viver isso. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus não era que eu perdesse essa grana toda numa pancada só. Era que eu pagasse um Uber que custaria 100 talvez. 100 para ir, 100 para voltar, e ainda sobrava dinheiro. Mas não, gente, eu fui teimoso. Eu sei que na sua cabeça está passando um flash de quanto a sua teimosia já te custou, por quantas coisas que Deus falou para você não fazer e você fez. Depois você teve que pedir gabinete, teve que ir para a fila de oração, teve que vir para a consagração, expor a sua vida e falar: irmã, ora por mim porque o barco está quase afundando. Gente. Ou então você já passou pelo vale da sombra da morte, porque Deus te deu uma palavra e você foi contrário à palavra que Deus te deu. Querido, aí Jesus fala pra gente uma única coisa: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? É esse reino que vai te direcionar. É esse reino que vai te mostrar o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve e o que você não deve fazer. É esse reino que vai te dizer: vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás, e você vai ter todo o êxito do mundo. Sabe por quê? Porque você vai estar sob um reino que sabe o que faz. O reino de Deus. Mas a ordem é buscar, a decisão é nossa. Buscar ou não. Pergunta aí para o seu irmão: o que você vai fazer? Mateus 23, 23, para a gente já encerrar. Eu quero orar com a igreja. Amém? Jesus, ele está tendo um papinho bem bacana aqui com os camaradas, conhecedores, né, da lei. E ele chega nesse trecho desse papinho, ele fala assim, ó: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Bem simpático Jesus. Vocês dão dízimo do hortelã, da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Gente, para a gente finalizar, é interessante quando Jesus fala isso. Assim, você já viu aquela pessoa que diz: não, eu sou crente, eu faço parte do círculo de oração, não tenho nada contra. Não, eu sou líder. Não, eu toco, eu canto, eu prego, eu faço, aconteço. Mas e aí? Mas e aí? E aí? Jesus simplesmente fala para os camaradas: vocês dão dízimo, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo outro, fazem um monte de coisa boa, cara, bacana, legal. Mas só que vocês estão negligenciando a melhor parte do assunto. Cara, eu sou pastor. E aí? Se eu não colocar a minha vida diante de Deus, vai valer alguma coisa o título que eu tenho de pastor? Se eu não for completamente dependente de Deus, vai valer apenas o título de pastor? Se eu não colocar a minha vida no altar diante de Deus, vai valer a pena o título de pastor? Ah, eu dou o dízimo, pastor, meu dízimo é R$2.000. Sim, cara, pô, beleza, parabéns pelo teu dízimo de R$2.000. Mas como está a tua vida? Pastor, eu oro bem pra caramba. Sim, beleza, mas como está a tua vida? Façam essas coisas, mas não omitam as outras. O que nós temos omitido? Quanto tempo nós temos dado para Deus da nossa vida? Qual é o tempo que a gente tem dado para Deus da nossa vida? Gente,
Gente, eu não sou contra nada, me perdoem, eu não sou contra nada, mas eu só estou querendo orientar a igreja do seguinte: Deus está chamando a sua igreja, a primeira igreja Batista da Rocinha, para um momento da glória dele. Mas aí a gente fala assim: mas Deus, olha só, eu já fui no culto hoje de manhã, não vou à noite não. Deus, eu fui no culto quarta-feira, não vou no culto domingo de manhã não. Deus, olha só, eu estava na célula ontem até a tarde, não tenho nada contra a célula, gente, é muito pelo contrário, eu amo célula porque agora eu sou líder também. Mas enquanto eu tinha tempo, eu ia para a célula, eu amo célula, eu estou na célula. Mas só que nós não podemos fazer uma coisa e negligenciar outra. Aí eu prego domingo de manhã, não vou para o culto à noite, porque quem vai pregar vai ser o pastor Everson, vai ser o pastor Ed. Gente, aí eu só vou para o culto à noite se eu for pregar. Gente, o povo de Deus não pode escolher o que vai fazer, porque o reino não é do homem, o reino é de Deus. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus. Somos discípulos de Jesus por ordem de Deus. Somos o corpo de Cristo por ordem de Deus. Então, para que tudo aquilo que nós estamos esperando da parte de Deus aconteça, precisamos dar aquilo que é dele. O que você tem que é de Deus, que até então você não tinha dado. Essa noite eu te convido: dê ao Senhor. Dê ao Senhor. Dê ao Senhor. Lucas 8,38 fala assim: dê e Deus te devolverá. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Tudo, aquilo que você deseja para a tua vida, dê para Deus primeiro. Dê para Deus primeiro. Eu já li isso, já ensinei isso, já falei isso. Nós levamos isso muito para o lado do dízimo e da oferta. Dê e Deus te devolverá. Mas eu penso no seguinte: se eu der a minha vida para Deus, Deus vai me devolver a minha vida recheada com a vida dele, e a minha vida não será uma vida simples. Sabe qual tem sido a minha oração, igreja? Vou confessar para você: que a palavra de Gálatas 2:20 seja uma realidade na minha vida. Sabe o que está escrito em Gálatas 2:20? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Eu posso viver essa vida nessa carne, mas eu não vou viver a minha vida. Eu vou viver a vida de Deus. Por quê? Porque tudo que eu tenho que fazer nessa vida é dar a minha vida para Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos assumindo: Senhor, controla, toma conta, porque está mais seguro. Igreja, 2018 está apenas começando. Não vamos nos perder no caminho. Existe uma meta, um foco. O Senhor já colocou para a gente um alvo lá na frente. Eu não sei o que você quer atingir nesse alvo. Eu sei o que eu quero atingir. Eu sei muito bem o que eu quero atingir nesse alvo. Eu não quero mais que as palavras que saírem dos meus lábios não tenham poder do Espírito Santo. Não quero. Esse é o meu alvo. Sabe por quê? Porque a Bíblia me ensina que a pregação recheada com o poder do Espírito Santo gera milagre na igreja. Gera milagre na igreja. Fica de pé, querido. Vamos dar para Deus. Aleluia. Amém. Fica de pé.
Queria que você colocasse a mão no teu coração agora. E que você pensasse um pouquinho de como você terminou o ano e quais são as suas perspectivas. Não só para esse primeiro mês, para o segundo mês, mas para o ano inteiro. Deixa eu encorajar você. Fácil não vai ser. Isso é fato. Não vai ser. Desesperador? Também não. Também não. Por quê? Eu quero garantir para você que o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você. Assim como eu creio que Ele está comigo, Ele está com você. E eu coloquei no meu coração o seguinte: Senhor, é muita ousadia da minha parte, mas eu quero que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, eu quero que esse evangelho mude a minha vida. Eu quero que esse evangelho mude a minha vida. Porque como ele escreveu a carta dele aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, que ele fala: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu creio. Então eu preciso ser livre, preciso ser liberto de mim mesmo. Porque o poder do evangelho é para a libertação de todo aquele que crê. Senhor, me livra dos meus Césares. Me livra dos meus Césares. Senhor, me livra dos meus Césares. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Sonda agora os corações nesse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, só Tu podes fazer isso. Espírito Santo, quantas vezes nós nos encontramos dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, no banheiro, na nossa sala, Espírito Santo, sem saber o que fazer e até mesmo sem saber o que pensar. Senhor, porque muitas das vezes nos ocupamos com tantas coisas, nos preocupamos com tantas coisas, fazemos tantas coisas, e às vezes o Senhor está ecoando com a sua voz dentro de cada um de nós, dizendo: filho, filha, para, eu quero falar contigo. Filho, filha, para, eu quero falar contigo. E às vezes nós achamos que isso é algo da nossa mente, e nós às vezes achamos que é algo da nossa cabeça. Senhor, e quando tudo isso passa, a gente volta para a mesma correria, a gente volta para aquele mesmo afã, a gente volta para aquela mesma turbulência, a gente volta, Senhor, para aquele mesmo tumulto. Senhor, faça-nos parar, para que a gente possa ouvir a Tua voz. Senhor, porque não adianta ser, não adianta ter, não adianta fazer, Senhor, se a vida não estiver, Deus, completamente recheada da Tua vontade. Senhor, existe uma instrução na Tua palavra, que nos orienta a transformar-nos a nós mesmos. Senhor, a transformar-nos a nós mesmos. Senhor, para que possamos apresentar a Ti os nossos corpos como sacrifício vivo, Senhor, que é o nosso culto racional, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua face, Senhor, a fim de vermos a Tua glória se manifestando em nosso meio. Senhor, por isso eu te peço nesta noite, Senhor, que
a tua vontade comece a revirar, Senhor, o nosso eu. Senhor, que a tua vontade comece a revirar o nosso eu e comece, Senhor, a tirar tudo aquilo que nos impede, Senhor, de estar na tua presença, disponível, Senhor, para fazer a tua vontade. Senhor, tudo aquilo que nos prende em coisas que não são, Senhor, do teu agrado. Senhor, os cessas que nós mesmos criamos, Senhor, que o teu Espírito vem, nos oriente, Senhor, nos mostre o que tem roubado o nosso tempo, o que tem roubado a nossa vida, o que tem roubado a nossa atenção, o que tem roubado, Senhor, Senhor, a nossa alegria. Deus, de muitas das vezes abrimos mão, Senhor, da tua palavra, abrimos mão, Senhor, do louvor, abrimos mão da adoração, abrimos mão, Senhor, de estarmos em união, Senhor, em unidade na tua casa, Senhor, por algo passageiro, por algo transitório, Senhor, por algo efêmero. Senhor, Deus, queima, Espírito Santo, nos nossos corações nessa noite. Queima, Espírito Santo, em nossos corações nesta noite, para que aquilo que Jesus disse aos discípulos dele, ali à beira do poço de Jacó, seja uma realidade para nós. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Senhor, que a minha comida e a minha bebida seja fazer a vontade daquele que me enviou. Que a minha comida e a minha bebida seja fazer a vontade daquele que me enviou. Senhor, gere esse Espírito na tua igreja, Senhor. Gera isso em nossos corações, Senhor. Nos dê essa fome, essa sede em fazer a tua vontade. Nos dê essa fome, essa sede, Senhor, de estar na tua presença, Senhor. Abre mão do computador, abre mão, Senhor, das redes sociais, abre mão da televisão, abre mão dos joguinhos. Senhor, nos faça, Senhor, arder de amor pela tua presença. Nos faça, Senhor, arder em amor pela tua glória. Nos faça, Senhor, arder em amor, Senhor, pelos teus sonhos. Senhor, sonhamos os nossos sonhos, queremos realizar os nossos sonhos, mas os teus sonhos, ó Deus, o que estamos fazendo com os teus sonhos? Senhor, nos ensina, Deus, nos ensina a sonhar os teus sonhos, ó Pai. Nos ensina a sonhar os teus sonhos, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a sonhar os teus sonhos. Nos ensina, Espírito Santo, a sonhar os sonhos de Deus. Nos ensina, Espírito Santo, a sonhar o sonho de Deus. Nos ensina, Espírito Santo, a sonhar o sonho de Deus. Senhor, nós queremos tantas coisas. Nós queremos tantas coisas, ó Pai. Mas o Senhor só quer uma única coisa nossa. O Senhor só quer uma única coisa tua, igreja. O Senhor só quer uma única coisa minha. Que busquemos o reino dEle. Que busquemos a vontade dEle. Que façamos a vontade dEle. Espírito Santo, chega, chega, chega de sermos sufocados por César, chega, chega, é hora de dar a Deus o que é de Deus, é a hora, igreja, de dar a Deus o que é de Deus. Senhor, mostra-nos o caminho. Mostra-nos, ó Deus, o caminho. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Fala conosco.
Fala conosco, Senhor. Deus, fala conosco pela madrugada, Senhor. Nos incomoda quando estivermos diante de uma televisão vendo nada. Nos incomoda quando estivermos diante de um computador fazendo nada. Nos incomoda quando estivermos jogando aqueles joguinhos ridículos que não prestam para nada. Senhor, fala conosco. O Senhor ainda fala com a tua igreja. O Senhor ainda fala com o teu povo. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, não porque queremos, mas sim porque te amamos, ó Deus. Porque te amamos, Senhor, porque querer é algo que vem e vai, mas o amor por ti não, Senhor. O amor por ti, Senhor, é o reconhecimento da tua graça, é o reconhecimento do teu favor, é o reconhecimento da tua obra na cruz do Calvário, é o reconhecimento do sangue derramado, é o reconhecimento do sacrifício de Cristo, porque a tua palavra diz, porque tu nos amou primeiro, Senhor, e nós retribuímos desta maneira, te amando, nos reunindo aqui para te dar louvor, te dar glória, te dar honra, porque só tu é digno, porque só tu merece, porque só o Senhor é Deus. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco. Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Eu creio. Eu creio que esse ano, Senhor, será um ano profético para nós. Um ano de direcionamento para o melhor de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia.